Bem, estamos de volta com Visão Crítica, hoje com o líder do PT na Câmara, deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, e estava falando sobre essa arrumação da casa para, então, retomar o crescimento econômico, e hoje está aqui o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, alertando: a inflação ainda não foi vencida. Ele diz que é prematuro declarar vitória contra a inflação e faz até uma analogia com um jogo de futebol. A gente não pode cantar vitória antes do apito final. Mas a verdade é mais ou menos o que disse há pouco tempo também o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, quando disse que a inflação tinha saído da UTI, o Brasil tinha saído da UTI porque a inflação já não estava mais ameaçando, mas não era uma coisa tranquila. Como é que o senhor estava falando exatamente desse contexto todo favorável, mas é preciso estar atento a esses cuidados que essas autoridades da área econômica vêm preconizando, né? Eu diria que nós estamos ganhando 2-0 o jogo. Sei. Portanto, temos só que ter a habilidade, certo, e cautela para manter o resultado. Então, eu não diria que nós estamos empatados ou estamos perdendo de 1 a 0. Eu diria que quem tem uma vantagem de 2-0, basta administrar o jogo. Pode administrar essa vantagem. Eu diria que nós estamos, assim, aos 30 minutos do segundo tempo, ganhando 2-0. Então, só se fizer alguma barbeiragem para o time adversário empatar e virar. Então, o que seria uma barbeiragem? Seria uma barbeiragem a gente não fazer que, com a redução dos juros, a economia aquecesse, e com esse aquecimento não houvesse, né, um aumento da oferta, não houvesse um aumento das condições de produção para poder suprir o aumento da demanda. Né, ou que a gente perdesse o controle fiscal do país. Então, acho que o país está equilibrado do ponto de vista fiscal, a reforma tributária está em curso, nós vamos aprová-la até o final do ano, a reforma previdenciária está em curso, nós vamos aprovar a lei de falência, portanto, vamos permitir a redução dos juros. Nós estamos com essa discussão sobre os investimentos aí dos fundos, permitindo investimentos estratégicos na infraestrutura. Nós vamos ter que aumentar a energia elétrica, nós vamos ter que melhorar os portos, recuperar as estradas, nós vamos ter que construir ferrovias. Essa infraestrutura será importante, porque será a base para a retomada do crescimento econômico de forma sustentada, porque a questão fundamental é que a gente possa retomar o crescimento de forma sustentada, não fazer bolhas de crescimento. Então, se a gente retoma o crescimento de forma sustentada, substituindo importações, aumentando a oferta de infraestrutura e permitindo a expansão do parque produtivo brasileiro, um aumento da demanda que ocorrerá com a redução do juros e o aquecimento da economia, esse crescimento pode ser sustentado e, portanto, a inflação poderá não ser uma nova ameaça. Bom, vamos partir para a manchete principal da Folha de São Paulo de hoje. Queria só alertar aqui, para chamar a atenção para essa foto da primeira página da Folha, que é uma foto do Rio de Janeiro, não é de São Paulo. E é interessante ver um jornal de São Paulo com essa foto do Rio, porque ontem a temperatura do Rio bateu 12 graus e 3 décimos. E isso foi a menor temperatura do ano no Rio de Janeiro. Em São Paulo foi de 7,2, temperatura bastante baixa, né, no inverno. Mas a manchete principal: o governo faz pressão para acelerar as reformas. No Senado, até aliados dizem que pretendem mudar a reforma da Previdência. Como é que o senhor vê essa movimentação agora dentro do Senado? Até senadores do PT e da base aliada querem mexer no texto que vai sair ainda aqui da Câmara. Olha, eu acho que o texto que nós estamos aprovando na Câmara é um texto de equilíbrio, é um ponto de equilíbrio. Portanto, um ponto de equilíbrio, se você muda, você pode desequilibrar tudo. Ontem nós tivemos uma reunião de coordenação política do governo no Congresso e a nossa disposição é manter o texto da Câmara no Senado. Eu acho que seria uma sabedoria do Senado a manutenção desse texto, porque as mudanças que poderiam ocorrer no projeto, eu acho que já ocorreram através de negociação, inclusive com os servidores. Mexer no texto hoje no Senado, na minha opinião, significa mexer nesse equilíbrio e significa postergar a aprovação da reforma previdenciária. É óbvio que o Senado tem toda a autonomia, não tenha dúvida nenhuma, os senadores são mandatários de mandatos eletivos, portanto tem toda a soberania para poder modificar o texto, mas nós vamos tentar sensibilizar os senadores e vamos contar, inclusive, com a contribuição do senador Luiz Mercadante, que é o líder do governo no Senado, para convencer os senadores de que é importante aprovar no Senado Federal o texto que estamos aprovando aqui na Câmara. Eu acredito que o Senado Federal poderá manter o texto da Câmara. Bem, ainda nesse contexto da reforma da Previdência, que é a reforma que está em pauta aqui, principalmente nessa matéria da Folha de São Paulo, é um artigo do Jânio de Freitas com uma chamada na primeira página que diz o seguinte: a reforma previdenciária
economizará uma importância que nada significa no governo. 1 bilhão e 100 milhões de reais, se chegar a tanto, que nada mais é do que 91,6 milhões de reais por mês. Ou seja, menos do que o lucro de um único banco graúdo em 21 dias úteis. Isso também é uma questão que o Jânio aborda aqui, que é a questão do modelo econômico, da macroeconomia. O sistema financeiro não foi tocado ainda e a gente fica tratando de questões que afetam a sociedade, mas não mexe nessa questão do lucro do sistema financeiro. Como é que é isso? Olha, eu acho muito engraçado o comportamento de determinados setores da imprensa. Se a gente não faz reforma tributária, critica o governo porque não fez. Se a gente faz uma reforma mais dura, critica o governo porque a reforma é dura. Se a gente negocia com servidores e incorpora a reforma tributária a pontos que eu considero importantes e justos, a crítica nesse sentido. Primeiro que eu acho que a conta do Jânio está errada. A nossa conta é que em 20 anos nós vamos economizar 50 bilhões de reais. Significa uma média de 2,5 bilhões por ano. Segundo, essa aí é aquela história do ovo da galinha. De novo vem a história da galinha, né? Essa galinha, a galinha está poupando o programa hoje. Então é aquela história. Nós temos que fazer a reforma tributária e a reforma previdenciária para poder reduzir o risco do país. O Jânio é um homem inteligente, sabe que os juros é uma composição entre inflação e taxa de risco. Você não pode baixar juros com um golpe de força. Então nós estamos baixando o risco do país. Essas reformas são importantes porque elas darão a perspectiva de equilíbrio fiscal. A reforma, inclusive, é mais importante para os estados, que estão numa situação mais delicada do que a União Federal. Mas é sempre bom lembrar que a União, ela federalizou a dívida e é credora dos estados e municípios. Mas para a União solver seus compromissos, é preciso que os estados e municípios tenham suas contas em dias. Então nós vamos baixar os juros, estamos baixando os juros. A lei de falência permitirá que a gente possa fazer a queda de braço com o sistema financeiro em relação aos prédios bancários, porque aí não vai ter mais nenhuma justificativa. Certo. Se você tem uma lei de falência que dá garantias ao sistema financeiro do retorno do que emprestou, não tem mais por que ficar cobrando um spread de 39%. Então, pode ter certeza, Jânio, nós vamos fazer a queda de braço com o sistema financeiro, estamos fazendo, estamos reduzindo os juros, estamos reduzindo os lucros também. E essa queda vai ser mais acentuada até o final do ano, no ano que vem, e nós vamos fazer a queda de braço, não só com o sistema bancário, através da fiscalização, como também a utilização do Banco do Brasil, da Caixa e do Banco do Nordeste, fazendo uma política de microcrédito e de juros menores, porque isso também vai servir como regulador do mercado. Mais um intervalo, nós voltamos em seguida.